Olá, gente. Hoje a entrevista tão esperada está saindo. Nós temos o prazer, o canal Inho Esteves aqui, de estar na residência do prefeito José Roberto Tolentino, o Rod Beto, e hoje ele vai nos dar o prazer de conceder esse pequeno bate-papo conosco sobre política, sobre a sua administração. Então, Rod, embora toda a cidade já saiba quais são os seus candidatos, eu acho que nunca é ruim relembrar. Fique à vontade para dizer seus candidatos, para falar pelos seus eleitores e quais são as propostas desses candidatos para essa administração sua que tem alavancado a nossa cidade. Bom dia, Antônio Marcos, né? Quero deixar aqui um bom dia também a todos que vão assistir o canal Inho Esteves, né? Através do YouTube. Dizer ao senhor que é uma grande satisfação estar passando e dando ao mesmo tempo esclarecimento, tanto da administração, sobre o apoio aos nossos candidatos. Quero deixar bem claro que nós temos o candidato federal Neto Carleto, né, hoje representando o seu tio Ronaldo Carleto, que tem muito serviço prestado ao nosso município. Posso detalhar ao longo dessa entrevista. E o deputado Niltinho Bastos. Eu conheci o deputado Niltinho Bastos no ano de 2018, né, e de lá para cá criamos um vínculo, tanto político como um vínculo de amizade. E onde o mesmo, né, nosso amigo Niltinho Bastos, foi o elo de ligação entre o prefeito Rod Beto e o governador Rui Costa para dar início há muitas obras que hoje estão sendo realizadas no nosso município. Então, apresento Neto Carleto pela história do seu tio Ronaldo Carleto, que hoje é suplente de senador de Cacá, e o nosso amigo Niltinho Bastos, por ter sido elo de ligação entre o prefeito Rod Beto ao governador e alguns serviços prestados. A luta para a recuperação, assim, da 651, como disse, começou com o saudoso Zé Nivaldo Dias Ferreira. Até o senhor Antônio Marcos, na época de vereador, também deu muito a sua parcela de contribuição, como Judásio Carvalho, como muitas e muitas pessoas, os vereadores na época, nós vereadores. E Niltinho foi uma pessoa também que chegou junto, né, quando tivemos aquela inundação em 24 de dezembro. Inclusive foi a indicação dele para votação na Assembleia para o estado de calamidade pública do nosso município. E dentre mais a extensão de rede da nossa sede para o entrocamento, que eu já acabei de falar com o Felipe hoje. O caminhão já está indo para Salvador buscar a tubulação. O nosso amigo Niltinho também tem uma influência muito grande nesse dia. A extensão de rede de água para o entrocamento do Cafundó e para a região do Paulo Afonso. E o time, né, de Lula. Respeito todas as pessoas que votam nos outros candidatos, mas nós temos um compromisso. Temos um compromisso de votar com Lula, porque vimos que o Brasil, mesmo com Bolsonaro, que era esperança, mas não teve o desenvolvimento do Brasil. Prova disso que temos 33 milhões de pessoas passando necessidade, mais de 5 milhões de crianças estão passando fome, e um fato que não é muito agradável: Bolsonaro irá deixar o mandato com mais dívida do que entrou no nosso Brasil. Então, assim, por esse motivo, não sei quais foram as razões, não estou aqui para julgar, mas dizer que estamos com Neto Carleto, Niltinho Bastos, Cacá Leão, por conta de Ronaldo, seu suplente, Jerônimo e Lula presidente. Você fez uma citação interessante e, querendo ou não, nós sempre caímos nesse modismo. O time de Lula. Aqui para Itapitanga, onde nós residimos, se tem o time de Rod Beto. E esse time de Rod Beto, como qualquer outra equipe, procura sempre ganhar e com o maior número de gols possível, falando em futebol.
Aqui em Tapitanga, o time de Rodbeto está subdividido. Você autorizou que tivesse outros times também que estivessem sendo apadrinhados pelo prefeito Rodbeto ou não teve essa autorização? Marco, veja bem, interessante, boa pergunta. Eu acho que isso aí tem causado algumas interrogações, né, na mente das pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou justo porque justo só é Deus, mas eu sou muito sincero. Veja bem, todos sabem que o vice-prefeito tem uma parceria com a deputada Alice Portugal. Então já formamos a chapa nesse sentido, de que ele deixou bem claro: mestre, estou junto com você, conte comigo para o que você precisar, mas eu já tenho uma parceria com a Alice Portugal. Então, isso não significa dizer que Rodbeto liberou. Esse não é o termo que Rodbeto liberou. Ele vai fazer a campanha pedindo voto para Alice Portugal e eu vou fazer pedindo para Neto Carleto. Então, as pessoas que admiram, as pessoas que gostam que está aprovando o trabalho do prefeito Rodbeto, os nossos deputados, já deixei bem claro, é Neto Carleto e Niltinho Baixo. Tem uma situação também que a cidade toda aumenta, é a situação da doutora Joanice com seu esposo. O esposo não tem vínculo nenhum com a prefeitura, muito bom deixar bem claro isso, mas que fizemos um acordo, isso há um ano atrás, ele dizendo se poderia apresentar um amigo. Eu até brinquei: rapaz, eu não sou dono de ninguém, nem mando em ninguém, como de fato sim, não sou dono do voto de ninguém. Eu, não, porque a gente quer apresentar um amigo, não é nada para atrapalhar a administração, e a gente faz um acordo, a gente vota, a gente vai apoiar a Hassan, mas o seu federal, a gente apoia o seu federal. Eu falei: não tem problema nenhum, isso aí a gente vai conversando, eu sei que vai criar até alguns problemas. Então, mas de fato o que acontece é o seguinte, eles não vou dizer cumpriu, porque também não tinha essa obrigação, o Felipe não tem obrigação nenhuma de cumprir comigo, mas não estão apoiando o nosso deputado federal. Então, não está, de fato, não está liberado, assim, as pessoas que admiram o prefeito Rodbeto, o trabalho do prefeito Rodbeto, não está liberado a votar em candidato nenhum, que não seja nosso, desde que seja por livre e espontânea vontade dos senhores, senhoras, do jovem, do eleitor. Mas dizer que Rodbeto liberou, não. Os nossos deputados, como eu acabei de dizer, Neto Carleto, deputado federal, 1144, e nosso amigo Niltinho Baixo, deputado estadual, 11777. A sua administração tem cumprido com quase tudo, com quase a totalidade do que foi prometido, do que foi compromissado no período da campanha. Mas nós estamos só no meio da administração. Tem gente que esquece: nós já está acabando. Não, na verdade, não chegamos nem no meio do seu mandato. Ainda temos 2 anos e um pouquinho, e alguns meses a mais. Você espera que até o final do seu mandato você consiga avançar muito mais nessas obras em relação a Itapitanga, e as que estão em andamento, todas serão concluídas? Antônio Marcos, interessante essa pergunta. Essa é a diferença de apoiar deputado bom, deputado honesto, deputados que têm compromisso com o município. Quem estava na casa da vereadora e presidente da Câmara Rio, aproveitar o ensejo para parabenizar pela brilhante montaria, ouviu de Ronaldo Carleto, né? Nós temos ainda esse ano quase 1 milhão de emendas que o Ronaldo Carleto vai colocar para o nosso município, além de ter nos prometido uma patrol, um carro-pipa, e eu falei: então dá logo a rede escavadeira. Ele falou assim: vou pensar, vocês merecem, eu vou ver o que eu tenho de emenda ainda e vou dar para o município. Como vai botar emenda para a cidadania, e o nosso amigo Niltinho também, através de emenda de relator, tem uma emenda para entrar ainda para esse município, para o nosso município de Tapitanga, uma emenda de R$500 mil, onde vamos dar prioridade, né, à classe mais pobre, até que for atingida ainda com a chuva, porque muitas vezes a gente deu colchão, mas aí as pessoas não têm a cama, o sofá ainda está naquele. Então, assim, não estou dizendo nem afirmando que essa emenda vamos
focar, vamos dar sofá, não estou aqui prometendo nada a ninguém e nem troca de voto. Eu estou falando que essas emendas vão dar uma assistência maior ainda àquelas pessoas que foram atingidas pela enchente. E o compromisso com os deputados, com certeza você pode puxar a matéria aí. Neto Carleto, o partido vai fazer de média 6 ou 7, ele está entre os 3 primeiros. O PP também na Assembleia Legislativa vai fazer em média 7. Niltinho está entre os 3. Então os nossos deputados, com a graça de Deus e o povo, principalmente o nosso povo de Itapetanga, que com certeza vai nos prestigiar nas urnas, eles têm muito compromisso, tem muito por vir ainda para Itapetanga. O trabalho não para. Assim como costumo dizer também, que temos alguns deputados também que têm dado a sua parcela de contribuição. A Alice Portugal tem ajudado em algumas emendas, mas, como falei, deixo bem claro, o candidato do prefeito Rodberto é Niltinho Bastos e Neto Carlito. Eu vou te fazer aqui, embora não seja de sua responsabilidade exclusiva, mas vou tomar a ousadia de te fazer 2 perguntas nas quais eu sou muito crítico com essas questões. A primeira é que, lógico, já ressaltei em uma das matérias que não foi na sua gestão, mas eu acho que ficou faltando dizer à população quais as dificuldades que você encontrou para concluir as quadras. Certo que você já concluiu uma, até com recursos próprios, mas ainda ficou faltando a do Colégio João 23 e aquela que ela é alocada ao Antônio Teodoro, que é junto da creche municipal. E na segunda pergunta, para que você faça uma explanação só, o que é que você acha desse anúncio da construção do colégio estadual feito pelo governo do estado, já no final do mandato, às vésperas da eleição? Veja bem, Antônio Marco, em relação a essas quadras, né, como você bem disse, não foi do nosso governo e tem alguns empecilhos, né, e nós estamos correndo atrás para que possamos concluí-las, né, como o senhor bem disse aqui, a quadra Robson Dias Pinheiro, o investimento para concluir, porque nossos jovens há mais de 10 anos sem uma quadra poliesportiva, principalmente coberta, coberta nunca teve. Então isso foi um compromisso do prefeito Rodberto, botamos na prioridade, chamei o secretário de obras, chamei o secretário de finanças, principalmente pessoa muito planejada, entendeu? E aí concluímos essa quadra. Porém, as outras estão em algumas situações porque precisam prestar conta no FNDE. E isso não é só aqui em Itapetanga, ela brecou em vários municípios. Mas temos até uma notícia muito boa. Se nós conseguirmos fazer o distrato, mesmo no fim do mandato do governo Rui Costa, ele vai deixar o dinheiro em conta para concluir. Se nós conseguirmos, através do FNDE, fazer o distrato. Isso é porque já houve licitações, as pessoas das licitações não concluíram as obras. Alguns casos poderá até que tenham que ingressar judicialmente, né, com ação judicial. Então não é fácil, mas estamos tentando. E a situação do colégio de tempo integral, o governo disponibilizou de muitos recursos há um ano atrás, né, através de alguns empréstimos, e deu prioridade a colégios, né? Uma das prioridades do governo é colégio, para que o aluno, principalmente em tempo integral, chegue na escola de manhã e saia à tarde, com todo o atendimento, fazendo as 3 refeições adequadas diariamente, e ele achou que Itapetanga também merecia. E em troca disso, houve uma notícia que também nós precisamos, isso já falei até com o secretário, eles vão ceder o auxílio da vida para o município, seção de uso. E nós também vamos colocar uma escola de tempo integral para aquelas pessoas mais carentes, porque vocês sabem, Antônio Marco, a situação financeira do nosso país, nós enfrentamos pandemia, e aqui nós temos um caso ainda agravante, que foi a enchente. Tem alunos que vai mais até para a escola por causa da merenda escolar, porque em casa ele não consegue fazer as refeições.
Então vamos fazer um levantamento juntamente com a Secretaria de Educação, com os diretores, para fazer essa triagem, qual aluno que na hora da merenda fica mais animado, para a gente ver de fato o que nós, como gestor, como prefeito do município, como equipe de governo, para continuar tratando melhor aos nossos alunos. Bom, nós estamos chegando já na reta final aqui do nosso bate-papo, sinal muito agradável. Eu não posso fugir dessa pergunta. Você não se enquadra no jargão, mas porque não vai à reeleição até por conta de impossibilidade da lei eleitoral. Mas você é a estrela maior da constelação do socialismo aqui na região cacaueira. Aqui, principalmente em Itapitanga, a música ainda soa aos ouvidos, 40, 40, 40, 40. Em 2024, na sua sucessão, ouviremos novamente o hino 40-40 ou vai haver uma divisão de forças e possa ser que se venha um candidato de um outro partido? Veja bem, Antônio Marco, como eu falei no início da entrevista, que eu não sou justo, que justo é Deus, né? Mas eu sou muito sincero. Quando nós apoiamos a deputada federal Lídice da Mata em 2018, nós fizemos um compromisso. Eu fui lá em Salvador juntamente com o deputado Bebeto, né? Que a Lídice era senadora na época, mas candidata a deputada federal. Eu falei que eu era do PSB, né? E que eles pudessem contar comigo para as eleições. Passando as eleições, né, ela foi a mais votada, temos aqui 1.823 votos a ela. E aí eu sou muito grato às pessoas, né? Eu sou muito grato às pessoas, aos amigos. E na inauguração da Policlínica eu encontrei Ronaldo Carleto, né? Na Policlínica de Itabuna, e Ronaldo Carleto, por que você não me apoiou, rapaz? Eu falei, deputado, não lhe apoiei por motivo assim assado, tinha um compromisso com Lídice da Mata, com Bebeto Galvão, mas se Deus me der a permissão, em 2022 eu vou ser grato agora ao senhor. Mas vou lhe falar uma coisa aqui, primeiro que vai ficar sabendo é a deputada Lídice da Mata. O senhor não anuncia isso para ninguém, eu estou indo em Salvador a semana que vem e já vou participar a deputada Lídice da Mata. Então assim, Rodberto não traiu Lídice da Mata, ela sabe. Lídice da Mata, que tem serviço prestado aqui em Itapitanga também, como nosso amigo Bebeto, na época de federal, colocou quase 2 milhões de emenda para o nosso município. Então, assim, graças a Deus, a gente tem um prestígio no PSB, tem um respeito no PSB, e creio que sim, porque o meu compromisso também com o deputado Ronaldo Carleto, com o Nitinho Baixo, não foi sair do 40 e ir para o PP. O meu compromisso foi de apoiá-los por conta do que eles têm ajudado o município. Então, no momento não tem mudança de partido, a não ser que o partido queira passar a presidência para outro, aí isso aí é outra questão. Mas o respeito continua pelo PSB, né? O respeito continua pelo PSB. E, Antônio Marco, o futuro de 2024, se Deus é quem sabe, mas como você falou, a família 40 é um grupo muito forte, entendeu? É um grupo muito forte. E vamos deixar o tempo rolar e em 2024 a gente decide essa situação. O canal Esteves lhe agradece por ter nos recebido aqui na sua residência, ter batido esse papo agradabilíssimo e ter aberto seu coração para o povo de Itapitanga, dado as explicações que julgou necessário e as considerações finais, o reforço do pedido, do voto para os seus candidatos, está com você. Antônio Marco, eu que agradeço pela oportunidade, dizer que é muito bom a gente estar passando essas informações de cabeça erguida, sem estar criticando, sem estar denegrindo a imagem de A ou de B, e dizer que a palavra é gratidão a Deus, né, com mesmo todas as dificuldades de administrar o município com 0,8, né, e conseguir atender todos os serviços essenciais. Você vê que na área da saúde hoje nós temos vários médicos especialistas, além de médico plantonista 24 horas todos os dias, né? O serviço aí na Policlínica,
serviços na policlínica. Nós temos na educação, conseguimos um avanço entre ônibus, o piso do salário, do piso salarial do salário do professor, e dizer que, como disse na reunião com eles, nós travamos uma luta para resgatar, que é de direito do município, o precatório do Fundef, que estava praticamente, no sentido morto, extinto. E nós conseguimos, Rodberto, através da amizade em Salvador, conseguimos botar o processo, né, que hoje está ativo, já estava para a conclusão, e que está em média 30 milhões, 32 milhões. E antes não podia dividir com os professores, não podia pagar profissionais. E agora, dependendo do gestor, pode sim dividir os 60% para os professores. E tenha certeza de uma coisa: caindo na conta, só vou ver os meios jurídicos e de imediato está na conta de vocês. Não vou prometer, não estou dizendo que é agora por causa da eleição, que vai ser em novembro, se vai ser. Eu só estou garantindo. Estou lutando. Ronaldo Carleto tem dado muita força, o deputado Niltinho tem dado muita força. E muitas outras obras, Dorinão. Você está vendo essa recuperação da 651, você sabe a luta que foi desde 2017. Hoje estamos fazendo aí uma areninha, pavimentando várias ruas. Fizemos a conclusão da pavimentação da Rua dos Esquecidos, que era uma promessa muito grande. E aproveito e mando um abraço para o pessoal da zona rural, distrito de Cafundó e por aqui de Itapetanga, a praça do distrito de Cafundó, a nossa praça Laudelino, a Avenida Adelaldo Peixoto, que foi emenda do nosso amigo Ronaldo Carleto, e muito mais. Você está vendo essas ruas aí, isso é esforço. Além de esforço, é quem tem prestígio. Eu costumo falar uma coisa: eu não critico deputado A, deputado B, não, porque se nós temos obras, se nós temos qualidade para nossas, por que está querendo inventar ou falar de defeito de outras pessoas? Mas peço por Itapetanga, pense direitinho antes de votar nos deputados que aparecem, às vezes em 4 anos, e que às vezes fazem proposta achando, não os deputados, as pessoas que oferecem, vendem um produto que às vezes não tem na prateleira para entregar, e passa 4 anos e não vem nada para o município. Então, o nosso compromisso com os nossos deputados é sim de trazer obras, de trazer emendas parlamentares, e eu tenho certeza que Neto Carleto, ele falou assim: prefeito Ró, eu sei que sua amizade é com meu tio, mas eu vou tentar fazer melhor do que meu tio em sua cidade. E Niltinho, digo ao povo de Itapetanga, pense em um deputado sério, um deputado honesto, um deputado que tem compromisso com Itapetanga. Então peço a vocês, dia 2 de outubro, como disse na reunião, o meu ânimo vai depender do ânimo dos senhores. Se vocês consagrarem os nossos deputados mais votados, tenho certeza, o meu compromisso como prefeito, vou fazer assim, até 2024, com a permissão de Deus, 31 de dezembro de 2024, independente de deputado não. Meu compromisso, como prefeito, se vocês não tenham sombra de dúvida, mas dê uma força para os nossos deputados, para a gente terminar de concluir muitas obras, Ainda temos muito para fazer, Antônio Marcos. E isso depende de deputado, isso depende de governador. Então, um abraço, um beijo no coração de todos e muito obrigado. Ok, gente, canal Mil Esteves se despedindo aqui, agradecendo mais uma vez ao prefeito Ró por ter nos concedido essa entrevista. Até mais.